amigos, minhas amigas, temos a alegria de começar mais um podcast Papo Direto. E hoje a gente está recebendo aqui o deputado federal mais votado por Cuiabá. Seja muito bem-vindo, Abílio. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui. Abílio, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você, além do político. Fala para nós, da onde você é, cuiabano, é da nossa terra, da onde você vem? Sou cuiabano, nascido aqui mesmo, na nossa cidade, na capital do estado de Mato Grosso, onde nós estamos agora. Eu sou arquiteto urbanista, pai do Sebastião e da Ana Regina, marido da Samanta. Ela que manda lá em casa, inclusive. Manda um abraço já para ela aí, ó. Bom saber, não muda muito, né, Abílio? Obrigado. A gente fala lá em casa também não é muito diferente, né? As mulheres que mandam, a gente só obedece e fazem o que elas merecem, não é verdade? Abílio, como que foi, cara, a sua vinda para a vida pública, para a política? Como que tudo começou? Cara, eu como arquiteto urbanista, a gente sempre discutiu a cidade e comecei a participar de audiências públicas sobre isso, até que chegou um momento que participando numa dessas audiências, teve um cara lá que perguntou quem eu era para estar dando uma determinada opinião numa audiência pública. Aí eu falei que eu era um estudante de arquitetura, que estava tentando colaborar com o projeto da cidade. Aí esse responsável da audiência pública falou que eu não era nada, que eu não significava nada, que eu não tinha direito nenhum de estar ali, desqualificou na frente de todo mundo, isso me deu uma certa revolta e me deu a vontade de entrar para a política para mudar esse tipo de comportamento, mudar esse tipo de atitude, para ter voz. E aí veio as manifestações do Vem Pra Rua em 2013, eu fui pra rua contra a Dilma naquela época. Aí a Dilma foi eleita presidente em 2014 contra tudo que a gente acreditava. E aí depois veio o processo do impeachment, a gente foi pra rua nas manifestações. E eu guardado esse sentimento de manifestação, esse sentimento de buscar representatividade. Eu comecei um programa no rádio, a Igreja Ética Política, e um dia o Bolsonaro foi lá, em 2015 para 2016, o Bolsonaro foi no programa de rádio, deu uma entrevista para mim, e ele me perguntou se eu gostaria de participar da política, que ia ter um evento do PSC, que era o partido do qual eu ia entrar, lá no Hotel Ritz Pantanal. E chegando lá no hotel, me filiei, gravei um vídeo com ele e tal, vim candidato a vereador e aí começou a nossa jornada. Que maravilha. E você foi eleito aí a vereador por Cuiabá e isso fez com que você começasse um trabalho legislativo e você se tornou uma grande referência de fiscalização. Quando você olha ali no período que você esteve na Câmara Municipal, tem um marco que você fala assim, ali eu acho que eu consegui cumprir um papel como um legislativo ali mesmo? Olha, por muitas vezes. A gente conseguiu derrubar a taxação dos motoristas de aplicativo, que é a taxação do Uber. Nós conseguimos fazer a CPI da saúde, que descobriu a maior máfia de esquema de saúde, de corrupção na saúde. E aí com isso foram médicos presos, secretários presos. Foi um escândalo que até hoje, pra ter noção, a intervenção na saúde de Cuiabá é fruto dessas fiscalizações que nós tivemos. Então assim, o nosso trabalho de fiscalização rendeu muitos frutos. Foram 17 operações da polícia na prefeitura até hoje. Então, assim, é muito resultado. E a gente provou para a população que o papel do vereador, o principal papel dele é de fiscalizar. Não adianta nada o vereador falar que vai fazer dia de alguma coisa, dia do... Orgulho do transporte coletivo. Não, do busólogo, tem tantas coisas assim, dia do sorvete, dia do... Muitas vezes o pessoal só fica dando nome de rua e fazendo esses dias festivos e isso não muda nada para a população no modo geral. Mas uma UPA funcionando adequadamente, um posto de saúde funcionando adequadamente, a escola tendo uma transparência aí na sua gestão e uma gestão organizada, o transporte público funcionando, isso sim muda a vida das pessoas e foi nisso que a gente decidiu focar. E você conseguiu construir um grupo, né? Vamos falar ali, algumas pessoas, alguns vereadores que estavam contigo, que foram realmente pessoas também que incorporaram isso. Quando a gente olha para essa gestão, vamos falar de vereadores, a gente sente essa carência, né, vamos falar assim, do vereador mais atuante na base da fiscalização, né? Então, não sei se é por causa da intensidade que a gente tinha quando a gente estava lá, ou a transparência que a gente dava do período que nós estávamos na Câmara. Parece que a Câmara ela tinha uma atividade um pouco mais dinâmica. Hoje a gente sente muita falta disso. Hoje a gente olha para a Câmara dos Vereadores e parece que ela está meio apagada, né? Então, assim, de fato, eu reparo que a atuação dos parlamentares, depois que eu, Velaton, Bucic, depois que a gente saiu,
a gente repara que deu uma apagada, assim. Isso se dá, talvez, assim, a gente teve uma grande parcela de vereadores eleitos aí, que a qualificação até mesmo educacional, preparo, vamos falar assim, de conhecimento, isso não gera uma questão até de querer entrar para fazer acordo, ser beneficiado, por dificuldade, talvez, até mesmo de interpretação de um relatório para fazer uma fiscalização mais efetiva? Não posso te afirmar sobre isso, porque precisaria estar mais por dentro desse assunto lá, né? E lá na Câmara eu já não tenho participação nenhuma na Câmara Municipal. Então eu não sei te dizer como está hoje. Ali naquele período que você esteve na Câmara Municipal, teve muito vereador que te confrontava, inclusive falando ofensas, inclusive de doenças, né? Uhum. Você chegou a ser ameaçado pelas atos de fiscalização, de transparência que você buscava? Muita ameaça, muita briga. Ixi, foi difícil. Mas em todo caso a gente fica feliz porque superamos as adversidades. Conseguimos recuperar um processo de cassação muito prejudicial que eles fizeram, sem provas, é complicado. E aí voltando a gente conseguiu, foi candidato a prefeito, perdemos por 1%. Então assim, por mais que eles tentaram fazer mal pra gente, em todo caso, a gente conseguiu revidar isso, virar esse jogo, conseguir superar essa dificuldade e trazer um resultado melhor. Falando aí na questão da campanha que você participou, né, na candidatura de prefeito, eu até estou com uma pergunta aqui feita por uma pessoa que chama Patrícia. Ela mandou fazer essa pergunta para ti assim, ó, qual foi o aprendizado desta campanha para a próxima que você pretende fazer? Olha, primeiro aprendizado que a gente tem é um aprendizado positivo, que dá para fazer uma campanha sem ter que se vender, sem ter que fazer acordo com ninguém, sem ter que entrar no jogo dos caras. Dá para fazer isso. Segundo, é que a gente tem que ir mais tranquilo em algumas pautas. Isso a gente tem que mudar. Por exemplo, aquela vez que eu falei que nem chegou a falar diretamente, mas ficou essa situação sobre 3.000 servidores públicos e tudo mais. Não precisava dizer aquilo num processo eleitoral. Algumas coisas eu estava muito nervoso e isso acabava gerando um certo tipo de constrangimento ou sentimento muito ruim, então isso a gente tem que superar. A gente aprende com a derrota também. Toda derrota também tem uma lição, toda derrota tem um ensinamento. E a gente aprendeu. A gente virou essa página, a gente melhorou o nosso comportamento nesse sentido. Só que também a gente começa a dar mais valor naquilo que as pessoas gostam da gente. Não é porque eu perdi uma eleição que eu vou deixar de fazer aquilo que as pessoas gostavam. As pessoas gostam que eu fiscalizo. As pessoas gostam que alguém entre para o enfrentamento. Então, assim, eu fui eleito por fazer esse trabalho de fiscalizar, de combater, de ser um cara que faz um enfrentamento à esquerda, nesse caso. Então, assim, eu não posso querer mudar aquilo que as pessoas mais gostam em mim para poder me enquadrar num formato que a classe política gosta. Então, assim, a gente não foi eleito para agradar a classe política, a gente foi eleito para poder fazer o nosso papel. E é esse papel que nos trouxe até aqui, é esse que a gente vai continuar. Eu acho que isso é uma questão que muitas pessoas acho que até tentam trazer para você, tentar de alguma maneira fazer com que você parece que mude o seu modo de ser, o modo de atuar. E aí a gente costuma falar assim, pô, eu vou mudar aquilo que tem tido resultado, tá dando resultado. Você é questionado sobre isso também? Olha, algumas pessoas acham que seria melhor se eu fosse mais magro, se eu tivesse cabelo, se eu fosse mais cortês, se eu usasse uma roupa assim, se eu usasse uma roupa assada, se a cor azul combina mais, se a cor verde combina mais. Claro, existem diversas opiniões, a classe política ela diverge muito em relação a isso, mas fazer o quê? A gente não está aqui para agradar todo mundo, né? A gente está para agradar aqueles que estão escolhendo a gente no nosso perfil. E fazer um papel que sirva para todo mundo. A fiscalização, quando a gente vai numa UPA, a gente atende todo mundo naquela UPA. Eu não chego na UPA perguntando quem é de esquerda ou quem é de direita, vou fiscalizar só para quem é de direita. Eu não faço isso. Eu chego numa UPA, fiscalizo a falta de médico e a falta de médico serve para todo mundo. Quando o médico volta a atuar, ele está atendendo todo mundo. O branco, o preto, o hétero, o homossexual, o ateu, o cristão, todos. Ele não tem essa distinção de lado ou de separação que às vezes a mídia própria prega. A fiscalização vem para atender a todos, sem limite. E por você ser, Abílio, essa pessoa que não tem, assim, vamos falar, papas nas línguas, né? Aquilo que vem na sua cabeça, aquilo que você
entende como verdade, você fala. A gente percebe que a imprensa, de uma certa maneira, tenta te barrar ou te intimidar, te bater. Isso faz parte. Desde o primeiro dia, quando eu percebi que não tinha acordo com ninguém, não tinha grupo, não faço parte do grupo da prefeitura, não faço parte do grupo da assembleia, não faço parte do grupo do governo, não faço parte de grupo nenhum, logo, não fazendo parte de nenhum grupo, apoio de todos os grupos. Então, natural que a imprensa, boa parte dela, dependente economicamente desses grupos políticos e dessas máquinas públicas, elas tomem lado e venham para cima. Isso é natural. Então, Até mesmo a gente percebe na última semana, em uma das falas que você falou sobre uma questão de enviar emendas para o município de Várzea Grande, a gente percebe que uma fala gerou... Só porque é minha esposa aqui. Não, pode mandar aí, atende aí. Vai lá. Então, vendo que a imprensa, né, pegou bastante pesado nessa questão aí de você falar uma fala que talvez os vereadores que estão no município de Várzea Grande não te representam. Espera só um pouquinho. Oi, amor. Eu tô numa entrevista aqui, falei pra você que ela comanda, né? Tô numa entrevista aqui, daqui a pouco eu te ligo. Tá bom? Já falei aqui na entrevista, tá ao vivo, inclusive, no podcast. Já falei que você que manda aqui, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Então, só para a gente voltar, Abílio, na última semana teve uma fala sua onde você falava de uma emenda aqui para o município de Várzea Grande, que parte dos vereadores são inúteis. Fala um pouco para nós como que isso aconteceu, cara. Então, de fato, a população ela não reconhece o serviço de boa parte dos vereadores. Isso é natural. A população, quando ela vê os vereadores atuantes, ela reconhece. Quando ela não vê esses vereadores atuantes, ela acaba não reconhecendo. E boa parte dos vereadores mesmo, eles não fazem nada de muito útil mesmo não, assim, pelo menos na minha opinião. Essa é a minha opinião. Eles podem ser úteis para outras pessoas, para mim eles não, boa parte deles não são. E você vê quando você tem uma cidade como Várzea Grande, uma segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, colado no rio Cuiabá, o mesmo rio que Cuiabá usa. E a cidade de Várzea Grande tem uma dificuldade de falta de água. A cidade de Várzea Grande tem um transporte público péssimo. A cidade de Várzea Grande tem umas ruas muito esquecidas e esburacadas. Poxa, então, onde que estão esses vereadores que têm um papel fundamental de cobrar o executivo o serviço público de qualidade? Então, assim, eles podem ficar irritados, podem achar ruim o que eu estou dizendo, mas se eles estão irritados e achando ruim, é porque de fato são. Porque se a população os valoriza, quem ficaria ruim nessa situação sou eu. Já pensou eu chegar e falar que os bons vereadores estão trabalhando e eu falar que eles não estão? A população vai se revoltar comigo, vai falar que eu estou falando mentira porque todos eles são bons vereadores. E não ocorreu, eu não vi manifestação da população, de indignação da população. O que eu reparei foi que os vereadores ficaram ofendidos por dizer publicamente aquilo que a própria população pensa. Então, assim, é natural deles ficarem irritados. Isso acaba acontecendo porque, assim, às vezes a sua expressão é a vontade de uma grande parte da população, né, Abílio? E o que a gente percebe hoje é que a gente tem hoje candidatos ali, principalmente falando dos vereadores de Várzea Grande, tem pessoas que têm mais de 25 anos, 27 anos que estão ocupando o mesmo cargo e por várias vezes foram perguntados qual foi o projeto que ele apresentou de relevância para a sociedade. Não sabia nem falar. E você também tem que entender qual que é a função de um parlamentar. Um parlamentar, um deputado federal, estadual, municipal, etc., um vereador municipal, eles têm função de falar. É a função de carregar a voz das pessoas, é a função de representar a voz das pessoas. As pessoas, quando elas estão indignadas, é a sua função de representar essa indignação, de falar dessa indignação. Você não foi eleito para puxar saco de prefeito, você não foi eleito para puxar saco de presidente, você foi eleito para fazer o seu trabalho. E esse é o trabalho de representar, de expressar, de falar. Então, é isso que a gente faz. E por muitas vezes, assim, volto a perguntar, por você falar, você em algum momento se sentiu, assim, coagido, cara, de chegar, de pensar em recuar, desistir, por uma questão até da própria família, cara? Eu acho que não. Eu acho que minha família, sou grato a Deus, dela compreender esse processo, de ver como que é a situação e sentir que a gente está fazendo o nosso papel. A minha família, ela vai por tudo ou nada junto comigo. Ela sente que, é isso, você está fazendo a sua parte, é isso que o povo gosta.
E se eu fosse candidato hoje, e se a eleição fosse hoje, eu tenho certeza que a gente ganharia de novo, porque a população está gostando do nosso trabalho. Toda a população? Lógico que não. A população que votou no Lula não gostava do Bolsonaro, e a população que vota no Bolsonaro não gosta do Lula. Então não dá para agradar todo mundo. O Lula tá aí e o Lula não agrada quem é de direita. E quando o Bolsonaro estava lá, não agradava quem era de esquerda. O Bolsonaro estava preocupado em agradar os petistas? Não. O Lula está preocupado em agradar os bolsonaristas? Não. Então por que eu que tenho que agradar todo mundo? Então, assim, a gente tem essa posição convicta, bem clara, e a gente sabe os nossos objetivos. Então, quando alguém da esquerda ou alguém que tem ligação com os outros pré-candidatos a prefeito, eles se manifestam reclamando, irritados e tudo mais, a gente nem se preocupa, porque a gente sabe com quem eles estão e quais são os objetivos dele. Quando alguém do cabidão de emprego, de qualquer um desses órgãos, estão ali chateado porque eu sou uma ameaça ao cabidão de emprego deles, o problema é deles, né, meu? A gente está vendo aí, desenhando aí a próxima campanha da Prefeitura de Cuiabá, e a gente está vendo aí que o governo vem também colocando um possível nome para concorrer. Em algum momento, o Mauro já chegou de conversar contigo? Já conversamos. E ele tenta, de alguma maneira, vamos falar assim, Abílio, vem para a base, vamos apoiar esse ou aquilo, para até mesmo limpar, vamos falar assim, o caminho do Fábio Garcia. Eu falo para ele que isso é muito cedo, sabe? Tá muito cedo para esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa. As convenções partidárias, elas são no meio do ano que vem. Então nós temos um ano aí para cada um cuidar de sua imagem, fazer seu nome, colocar publicamente, ver como que é a opinião das pessoas. Então temos um ano aí. Então assim, nesse tempo todo tem muito chão, tem muita coisa para acontecer. Não dá para um ano antes já decidir como vai ser a eleição do ano que vem, tem muita coisa. E pode acontecer novamente aquela dobradinha? Abílio Velaton? Pode, mas não depende de mim, depende do Velaton com o projeto dele. Tem que ver qual que é o projeto dele, como que ele... Hoje ele é secretário adjunto de turismo do governo Mauro. Tem que ver como que vai ficar esse projeto dele. Se ele continuar secretário, se ele vier para vereador é um projeto dele também, se ele vier... Então assim, tem muita coisa, como eu estou dizendo. Não dá para resolver as eleições de 2024 no meio de 2023. Nunca funciona assim. Sempre é muito tempo, chão. E quando você está assim, com 8 meses antes da eleição, as coisas são muito devagar, elas não andam. Quando você está com 2 meses antes da eleição, as coisas começam a acelerar. Quando você está com 2 dias antes da eleição, ali que resolve. Entendeu? E essa é até uma forma, acho assim, de amadurecimento quando a gente olha para você, né, Abílio? De ter olhado, vamos falar assim, na campanha de prefeito para essa próxima campanha. De tentar colocar assim a razão um pouco meio que na balança junto com o seu emocional, porque aquela você estava, vamos falar assim, como muitos, né? O sangue nos olhos, né? A gente vai ajustando, né? As coisas vêm, elas vão passando, a gente vai passando por algumas experiências, e essas experiências vai nos dando condições de observar. Analisar o passado nos ajuda a ver como estão as coisas do dia de hoje e prever um projeto melhor para o futuro. Maravilha, Abílio. Eu queria falar para você também sobre esse evento que a gente vai ter agora, na quinta-feira, é a 13ª FEMODA, são indústrias representantes para atender lojista aqui de todo o Mato Grosso, no segmento de calçado, vestuário, acessório. Tem uma estimativa de trazer aí 1.400 lojistas, a gente já tem parte deles com hospedagem reservada. E é um grande evento que movimenta muito a economia. E até, inclusive, faço o convite aqui para você estar presente com a gente lá. Quinta-feira a gente começa a abertura às 9 horas. O cerimonial do Mauro já está confirmada a presença dele. O Eduardo Botelho também vai estar presente com a gente. E a gente estende o convite para você. Obrigado. É a 12ª mais um. Aí, ó, é isso aí. A gente pensou em pular essa daí, cara. Da 12ª mais um, né? Tudo bem. E ali a gente tem também a quinta Expo Multi, vai acontecer aí no mês de agosto, tá? E é uma feira de informática, utilidades, brinquedos e papelaria. No Legal. mesmo sentido de trazer as indústrias para atender esses lojistas. A gente fala que o comerciante ele está um pouco, vamos falar, sendo esgoelado. Então, assim, esses eventos ajudam muito para poder trazer, vamos falar, as maiores tendências, com melhores condições. E também estendo o convite para você para participar ainda. Legal. Queria que você mandasse um recadinho, cara, para os nossos amigos representantes que estão assistindo. Parte gostam muito de você, do seu trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para o representante
e para a FEMODA? Claro. Primeiro é importante a gente valorizar quem trabalha. É importante a gente valorizar aquelas pessoas que decidiram empreender, que ir para a iniciativa do mercado privado e conseguir resolver a vida sua, gerar emprego, fazer um monte de coisa. Isso é muito importante. E a gente precisa valorizar essas pessoas. A gente está ali, brigamos contra a reforma tributária, que prejudica muito todo o setor de comércio e de serviço. E a gente acredita que isso pode gerar um aumento de impostos, mas existe esperança dentro disso tudo. A gente tem a possibilidade daqui 3 anos e meio de trocar o presidente, de trocar deputados, de trocar senadores, e como a lei da reforma tributária vai entrar em vigor efetivamente, ou seja, em toda a sua extensão, só daqui a 8 anos, então dá para a gente, nesse tempo todo, trocar senadores, trocar deputados, trocar presidente, para a gente evitar que os prejuízos sejam maiores. Então, assim, nós estamos nessa luta, nós estamos brigando para que as coisas sejam desburocratizadas, que as prefeituras entendam a necessidade de apoiar o setor de comércio, o setor varejista, o setor lojista, que elas entendam como é importante a gente incentivar, gerar emprego e renda e sair do assistencialismo que, às vezes, não ajuda a cidade a desenvolver. Os estados mais dependentes do estado, os estados que mais dependem de assistência, são os estados mais pobres do nosso país e são os menos desenvolvidos. Não significa que eles são pobres porque eles dependem da assistência, mas significa que aqueles governos não programam ações efetivas para ajudar a indústria, o comércio, para gerar emprego e renda. Eles mantêm uma política de dependência social que acaba prejudicando muito o desenvolvimento daquele estado. Então, assim, o estado de Mato Grosso, graças a Deus, não é esse caso. O estado de Mato Grosso é um estado diferente, eu considero um outro país, um estado que tem o maior índice de geração de emprego, os maiores índices de desenvolvimento, as nossas cidades estão em pleno crescimento, com exceção de algumas cidades administradas pela esquerda, que a dependência ficou cada vez maior, mas as cidades administradas por governos de conservadores, de direita, eles são os mais bem desenvolvidos. Então a gente fica muito feliz de estar apoiando o setor de comércio, o setor lojista, os varejistas, e moda eu não entendo muito não, eu só uso essa camiseta aqui, mas eu apoio a todos que fazem parte desse setor. Abelio, obrigado por estar aqui participando do nosso podcast, a gente fica feliz, sabe que a agenda sua é cheia, é corrida, movimentada. Até que vocês não iam aguentar ficar muito tempo me ouvindo, é chato pra caramba. Nada, cara, a gente torce por vocês, são uma pessoa que representa muito nós, pode ter certeza disso. A gente precisa cada vez mais de deputado como você, que é atuante, que fala, que pensa igual a população, sem aquele de se vender, de querer estar fazendo um grupinho, né, cara? A gente precisa de pessoas que estejam realmente lutando pela sociedade. Obrigado. Obrigado. Valeu. Pessoal, até a próxima aí. Muito obrigado para cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Esse foi mais um podcast com a Bíblia aqui do nosso deputado federal.